sou feliz por estar nessa sala. Olha aqui, nós estamos com vários irmãos queridos de longe, cada um de um canto diferente. Deus é bom, Ele cuida dos filhinhos dele, e nós somos agraciados. E nós ainda temos a oportunidade de falar não só para as pessoas que estão aqui na sala, mas também para as muitas pessoas que vão assistir os vídeos posteriormente, quando ele estiver no YouTube. Então, nós temos muito o que agradecer a Deus, porque Deus ele tem sempre nos conduzido, nos chamado e nos abençoado, né? Hoje, trouxemos uma mensagem, não é algo novo para a Igreja Adventista, mas pode ser algo novo para muitas pessoas. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os mundos habitados. É interessante que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o seguinte, que Lúcifer, um anjo que estava lá no céu com Deus, depois de toda a rebelião, que vocês conhecem a história, ele foi expulso do céu e Deus ordenou que ele viesse para a Terra. Foi para cá que ele foi mandado. E aqui, o planeta recém-criado, aonde só havia Adão e Eva, ele começou a rebelião, trouxe a rebelião do céu para a Terra. E aí, quando a gente começa a ver a história bíblica, né, dá a impressão de que só existe a Terra, se a gente for analisar assim, né, por causa do nosso contexto aqui da Terra. Mas a Bíblia ela amplia muito essa visão e deixa bem claro que não existe apenas o planeta Terra, né? Nós já conhecemos, quando a gente olha para o céu e a gente vê os milhões de estrelas, se você olhar para o céu a olho nu, a gente tem a capacidade de ver cerca de 30 mil estrelas, dependendo da luminosidade da cidade. Porque se ela for muito clara, a gente vai diminuindo a nossa visão, né? Mas no deserto é possível que se veja a média de 50 mil estrelas. Todas essas estrelas são parte da Via Láctea. Cada estrela dessas é um sol e cada sol desses tem planetas em torno dele. Só que na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. Vão calculando aí, para vocês terem ideia. Além da Via Láctea, existem mais 200 bilhões de galáxias, que são maiores ou iguais à Via Láctea, cada uma com uma média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Já deu para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse cosmo, desse mundo criado? Segundo a NASA, existem planetas, exoplanetas e estrelas que podem ser habitados, mas eles nunca comprovaram vida em nenhum deles. Por exemplo, a Próxima Centauro B é uma dessas estrelas que eles julgam ter condições de ter vida. Tem também a Trappist 1E, tem a Luiten B, Gliese 667CF, Tegarden B, Trappist 1B, e assim vai. Eles têm a capacidade de nomear e de detectar condições para que haja vida nesses planetas. E alguns físicos, alguns cientistas, astrônomos, como Ethan Sagan e também David Ventraub, eles falam que pode haver cerca de 800, e os mais ousados, eles chegam a dizer que pode existir 10 mil, a média de 10 mil planetas, exoplanetas, estrelas que possam ter vida. E alguns dizem que pode haver milhões de mundos com possibilidades de serem habitados. Mas olha só, quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, aí a gente começa a perceber que as coisas se ampliam muito mais do que a visão humana. Quantas coisas a nossa visão finita ela é capaz de mensurar? Se nós formos imaginar, são muitas coisas. Mas se nós formos nos comparar com a visão celestial, com Deus, nós vamos ver que nossa visão é muito pequenina para a grandiosidade de Deus. E todas essas questões, esses planetas que eles julgam ter condições para ter vida, foi enviado pela NASA uma mensagem para um desses
para um desses planetas. Ele fica a 12 anos daqui, da Terra. Essa mensagem vai demorar 12 anos para chegar lá nesse planeta. E depois ela vai demorar mais 12 anos, se respondessem, né? Ela demoraria mais 12 anos para chegar a resposta aqui na Terra. Só aí seriam 24 anos aguardando. E, segundo a Bíblia, segundo também os escritos da senhora White no Espírito de Profecia, esses mundos habitados, eles não podem ser vistos a olho nu. As pessoas, né? O mundo pode, mas as pessoas, os seres que habitam esses planetas, eles não podem ser vistos por nós, seres humanos pecadores. Então, mesmo que eles conseguissem chegar nesses planetas, eles não teriam condições de ver os seres humanos, os seres celestiais que vivem nesses planetas, das outras galáxias, em todo esse contexto celestial maravilhoso. Mas nós vamos ver um pouquinho o que a Bíblia vem trazendo, falando sobre isso, tá bom? Quantos planetas Jesus criou? Porque a Bíblia diz que foi Jesus quem criou todas as coisas. Assim como a Bíblia também diz que foi o Pai que criou todas as coisas. E também diz que foi o Espírito Santo que criou todas as coisas. Mas quantos planetas? Será que nós temos condições de mensurar? Será que existe vida inteligente feita à semelhança de Deus? Essa pergunta, gente, ela é feita muitas e muitas vezes por muitas pessoas, pelos cientistas, por astrônomos, por curiosos, por pessoas que se interessam pelo cosmos, pelo universo. Então, sempre se pergunta muito isso. E a Bíblia ensina, lá em João, vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos abrir no livro de João, para nós vermos um pouquinho o contexto bíblico. João, logo no comecinho, no capítulo 1, o versículo 2, diz o seguinte, ó: ele estava com Deus no princípio. Veja só, Jesus estava com Deus no princípio, antes de todas as coisas. Olha o verso 10, o que diz? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E veja o verso 3, o que fala? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Passa aí as folhas, as páginas da sua Bíblia e vai lá para o livro de Hebreus, lá para Hebreus, para a gente ver uma outra coisa muito interessante que diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus, logo no versículo 2, ele diz assim, ó: mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Olha só, Deus fez o universo por intermédio de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Deus que nos resgatou desse mundo de pecado, desse mundo mau. Todas as coisas, a Bíblia diz que foram feitas por ele e para ele, né? Foram feitas por Jesus e para Jesus. É ele quem comanda todo o universo. A Terra, ela não foi o primeiro, porque a Bíblia declara que muitas criaturas já assistiram à criação da Terra. Lá em Jó 38:4, a gente vê isso. Vamos abrir aí a Bíblia em Jó 38:4? Jó 38:4. Aí a Bíblia diz o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Isso, Deus dialogando com Jó. E ainda no verso 5, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Olha o verso 6, o que fala? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? A nova versão internacional da Bíblia, que é essa que eu estou usando, que eu estou lendo, ela diz lá em Jó 38:7, que também nós podemos traduzir o termo utilizado para identificar os que assistiam à criação da Terra como os filhos de Deus, quando ele diz as estrelas
ele também é identificado como, a notazinha de rodapé da Bíblia, ela diz isso, os filhos de Deus. Dizer os filhos de Deus estaria mais próximo do original hebraico do que a palavra anjos. Outras criações, além dos anjos, que moram propriamente com Deus, né, no céu, eles viram a criação da terra. E também é feita a mesma observação quando fala lá em Jó 1,6, que certo dia os anjos, aí ele faz a mesma nota de rodapé dizendo os filhos de Deus, eles vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás, o acusador, ele também veio com eles. E em Jó 1, também sugere que Satanás apareceu em um concílio de planetas, como representante da Terra. Lembre-se que ele alega ser o príncipe desta Terra. Ele, na realidade, foi um usurpador. Ele usurpou o nosso planeta, se apossou do nosso planeta, e quando ele enganou Adão e Eva e os fez pecar, e ele permaneceu aqui após ser expulso do céu. E, como vocês conhecem a história, ele não veio sozinho, né? Ele trouxe, arrebatou com ele 1/3 dos anjos celestiais. Então, que existem outras criações que não só os anjos, parece bem claro. Mas no Apocalipse surgem também mais algumas ideias. Por exemplo, surgem 24 líderes que ninguém sabe quem são. Por sua longevidade, provavelmente de milhares de anos, eles são chamados de anciãos. Se a gente for pensar, como assim, como brincar de tentar descobrir quantos mundos existem, nós podemos pensar, bom, esses 24 anciãos podem ser representantes dos mundos, e aí só teria 24, né? 24 mundos habitados, que um representante de cada mundo. Lá em Apocalipse 4:4 fala que ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele haviam 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça eles tinham coroas de ouro. Se nós formos pensar nesse contexto, vamos pensar, então era um representante de cada planeta que está lá adorando ao Senhor. Então seriam 25, o planeta Terra caiu e ficou 24. Nós estamos fazendo apenas conjecturas. Jesus também contou a parábola das 99 ovelhas que eram obedientes e elas estavam seguras sob a proteção de Deus. Uma delas se perdeu e ela deu o maior trabalho. Eram 100 ovelhas que o pastor tinha, uma se perdeu. E aí a gente pode trazer por esse contexto, está lá em Mateus 18:13, e se o pastor conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Será que Deus tinha, então, 99 planetas? Tinha 100 planetas e um se perdeu e ficou 99? E o que eu estou falando aqui, gente, são algumas ideias que as pessoas acreditam por aí afora, tá certo? Deus fez um pacto com Abraão quando ele tinha 99 anos. Na Bíblia, nós temos muitos números bem interessantes. Por exemplo, Deus dividiu o povo de Israel em 12 tribos e ele escolheu 12 apóstolos. Uma tribo aparentemente se perdeu de forma irremediável, a tribo de Dan. E um apóstolo também, Judas Iscariotes. Isso também vai ilustrando, né, o que as pessoas pensam em relação aos mundos. Nós devemos dar consideração aos números que remetem aos verdadeiros seguidores de Cristo para tentar brincar de identificar quantos planetas criados existem. Mas nós não temos condições de mensurar essa quantidade, né? Como eu falei, podem existir 12 planetas criados e um se perdeu, que foi a Terra. Fazendo referência aqui à tribo de Dan, e quando fala dos apóstolos, a Judas, né? Podem existir 25 planetas criados, pois 24 seres antigos sentam-se perto de Deus. Isso aqui seria o cenário do trono de Deus no Apocalipse. E a Terra seria o número 25. A criação da Terra seria a comemoração do 100º planeta criado. 99 ovelhas ficaram seguras, mas uma se perdeu. E o pastor teve que ir até ela para tentar salvá-la. Mas nós também temos várias citações no Espírito de Profecia, que aqui sim eu quero chamar vocês para ouvir um pouquinho como é interessante quando se fala desse contexto dos outros mundos.
A senhora White, no livro Vida de Jesus, na página 105, ela diz o seguinte, ó, o Filho de Deus, ele deve beber esta taça, ou o mundo perder-se-á para sempre. Ele vê a fraqueza do homem e o poder do pecado. O sofrimento de um mundo condenado descortina-se em sua mente. Então toma a decisão definitiva. Salvará o homem a qualquer custo. Ele deixou as cortes celestiais, onde tudo era pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha que se perdera, o único dentre os mundos criados que caíra em pecado e não abandonaria o seu propósito. Sua prece agora transpira apenas submissão. E lá em Mateus 26:42, ele diz: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, ele se entregou, se fez homem e veio morrer para que o nosso planeta tivesse resgate. Quando ele fala aqui das 99 ovelhas, não é uma questão literal, ele está fazendo uma referência lá à parábola das ovelhas. No livro Conselhos aos Pais e Professores, na página 66, ela diz o seguinte: a Terra é um entre muitos planetas que pudessem os homens enxergar um momento para além do horizonte da visão finita, pudessem ter um vislumbre do eterno e toda a boca se calaria com seu orgulho. Finitos são os homens que vivem neste pequenino átomo de mundo. Deus tem, olha, atenção, ó, Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis e dirigidos para a sua glória, quando os homens avançarem em suas pesquisas científicas até onde lhes permitam as limitadas faculdades, existe ainda, para além, uma infinidade que lhes escapa à apreensão. Olha aí, por mais que o homem tenha condições de compreender, de vislumbrar a grandiosidade do cosmos, do universo, e imaginar que há vida em alguns planetas, ele jamais vai ter condições de definir, de estabelecer, de perceber a grandiosidade disso tudo e de quantos mundos criados são habitados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo de Satanás, e que ele reclama como seu, não tem de ser apenas redimido, mas exaltado. Esse nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, é a única mancha escura da sua gloriosa criação. Será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Isso está lá na meditação Maranata. E nos testemunhos para os ministros, ela diz o seguinte, ó, este mundo é apenas pequenino átomo, no vasto domínio sobre o qual Deus preside. E, no entanto, esse pequeno mundo caído é mais precioso às suas vistas que os 99 que não se desviaram do aprisco. Se nele pusermos a nossa confiança, não deixará ele que nos tornemos vítima das tentações de Satanás. Mais uma vez, ela está fazendo referência à parábola da ovelha perdida, se referindo ao nosso mundo como essa ovelha que se dispersou, que se perdeu. Outros mundos já existiam quando Satanás se rebelou. Satanás, ele era grandemente amado pelos seres celestiais. Ele era forte e ele usou a sua forte influência sobre eles. Algumas atitudes deveriam ser tomadas para afastá-lo da simpatia dos seres celestiais. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, ele também poderia levar os outros mundos. A controvérsia não seria levada a outros mundos. Deus fez com que isso ficasse apenas aqui no planeta Terra.
A controvérsia, ela não deveria se espalhar, mas ela deveria prosseguir no próprio mundo, na mesma esfera que Satanás reivindicava como sua. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. A ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho essas citações extraordinárias, porque as coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue perceber, Deus, ele mostra para a gente pela palavra dele, pela inspiração também do Espírito de Profecia. E do Patriarcas e Profetas, que é esse livro que a gente está estudando, na página 37, ele diz assim, ó, Lúcifer, no céu, antes da semana da criação, ele começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, eles não necessitavam dessas restrições lá no céu. Os anjos não precisavam dessas restrições, porque eles eram elevados por natureza. Olha a ideia que ele quis colocar na cabeça dos anjos. O governo de Deus incluía não apenas os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele tinha criado. E Lúcifer concluiu que se ele pudesse levar os anjos do céu consigo em rebelião, ele poderia levar também todos os mundos. Esse era o objetivo dele. Também está em Patriarcas e Profetas. E no Grande Conflito também ele fala sobre isso, na página 497. Os habitantes do céu e dos mundos, despreparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado, eles não poderiam ver a justiça de Deus na destruição de Satanás. O homem foi criado como um ser moral livre, como os habitantes dos outros mundos. Nós não fomos criados de uma forma diferente. Nós somos criados como seres morais livres, pessoas que pensam, que têm livre-arbítrio e que podem decidir sobre todas as coisas, assim como os seres dos outros mundos. Foi Deus quem criou o plano de salvação para benefício de todo o universo. Caso alguém viesse a pecar, o plano da salvação estava estabelecido para todos os seres criados, não apenas para os seres do planeta Terra. Se todos os habitantes deste pequeno mundo recusassem a obediência a Deus, ele não seria deixado sem glória. Num momento, ele poderia varrer da face da terra todo mortal e criar uma nova raça para povoá-lo e glorificar o seu nome, porque todos nós fomos criados com esse objetivo, de glorificar o nome de Deus. E Deus poderia simplesmente limpar a terra, exterminar e criar outro mundo. Mas Deus, ele não fez isso. Embora ele não dependa do homem para ser honrado, ele quer ser honrado e nós devemos adoração e honra a ele, porque ele é o criador do universo. Ele poderia ordenar as constelações lá dos céus aos milhões de mundos do alto que elevassem um cântico de honra e louvor e glória ao seu nome. Ele não precisava de nós. Mas mesmo assim, o plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. Uma visão dada a Ellen White de outros mundos, ela disse o seguinte, ó, o Senhor me proporcionou uma visão de outros mundos. Asas foram dadas a mim. E um anjo me acompanhou da cidade a um lugar magnífico e glorioso. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. E aí ela vai seguindo o relato, vai descrevendo isso com uma precisão maravilhosa. E aí ela diz o seguinte, então fui levada a um mundo que tinha 7 luas, e vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Disse então o anjo, ela já não queria mais sair dali, depois dela vislumbrar uma coisa dessas, ela queria ficar ali, né? Mas o anjo disse a ela, você tem que voltar. E se fores fiel, juntamente com 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Gente, esses 144.000 é um número simbólico que representa os remidos, os salvos, que vão
passar 1000 anos no céu e depois vão se estabelecer aqui na nova terra. Entre esses salvos, eu pretendo estar. E cada um de vocês, com certeza, tem o mesmo desejo de estar, porque Deus, ele fez tudo isso para nós, todo o universo para os seus filhinhos. Quão agradecidos nós deveríamos ser pelo fato de que, apesar desta terra ser tão pequena, em comparação aos outros mundos, né, aos mundos criados, Deus ainda nos observa e tem compaixão de nós. Isso é impressionante, né? Porque seres não caídos estão por todo o universo. Cada olho no universo não caído está voltado para aqueles que manifestam ser seguidores de Cristo. Isso aqui, para nós. Todo o universo não caído olha para o planeta Terra, esse nosso minúsculo mundo, e ele observa a grande guerra que acontece aqui. Essa batalha contra o mal, ou entre o bem e o mal, esse grande conflito. Aqui nesse universo contém uma grande obra-prima de sabedoria infinita, nas incontáveis diversidades da grande obra de Deus, que com diferentes variedades formam um todo perfeito. Este mundo não é mais do que um pequenino átomo no vasto domínio do nosso Pai Celeste. E aí, se o mundo é um pequeno átomo, imagine a gente que está dentro desse mundo. E mesmo assim ainda tem gente que pensa que é alguma coisa, né? Que quer ser alguma coisa, que vive se achando. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas. Mas Deus já sabia que, criando seres livres, eles poderiam pecar. O plano da salvação, então, foi elaborado para remir a raça caída e para nos dar a oportunidade de voltarmos ao seio paterno. Alguém pode perguntar assim: eu gostaria, então, de saber a visão da Igreja Adventista sobre esses outros mundos criados. Qual é a visão da Igreja? E a resposta clara e evidente é o seguinte: segundo a Igreja Adventista, existe vida em outros planetas. Planetas puros, onde o pecado e a morte não entraram. Mas as manifestações de OVNIs, não existe por aí, né? Os OVNIs, os discos voadores, essas coisas que aparecem aí, aqui no nosso mundo, fazem parte do engano de Lúcifer e dos anjos que foram expulsos do reino com ele. Os seres não caídos, exceto os anjos bons, não possuem acesso ao nosso mundo. A Bíblia ensina a existência de outros seres criados além dos seres humanos. A Bíblia fala, nós não vamos citar, não vamos ver os textos por conta do tempo, que já às 5 horas eu vou já encerrar. Ela fala dos querubins, que são os anjos de 4 asas, está lá em Ezequiel, capítulo 1 e no capítulo 28. Lá no livro de Isaías, ela fala dos serafins, que são os anjos de 6 asas. Ela está lá em Isaías. E lá em Jó, ela fala dos anjos intercessores. Os anjos, eles são chamados de estrelas. E eles existem desde antes da fundação da Terra. Mas de todo esse contexto, de tudo isso que eu falei aqui, o que de fato é importante? A realidade, o que nós precisamos saber e dar importância e afirmar é que Deus é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por Jesus e por causa dele, que esse mesmo Jesus que criou os céus e terra é o nosso Deus bendito e que antes da fundação do mundo ele já estava pronto para morrer, para remir a raça caída. E mesmo sendo poeira cósmica, nós somos objetos do amor de Deus, remidos pelo sangue de Cristo e seremos resgatados deste planeta sequestrado por Satanás. E o desejo do meu coração, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta madrugada, é que você se prepare para andar com Jesus. É que eu me prepare também para andar com Jesus por esses mundos maravilhosos, é que a gente não tem ideia, não dá para a gente mensurar a grandiosidade e nem tudo que tem nesses mundos. Mas nós sabemos uma coisa: um dia nós podemos passear por eles. Quem quer dar uma voltinha por aí afora? O Dió está ali ansioso para que esse dia chegue, e eu também. Deus seja louvado e que nós possamos nos preparar para esse grande dia. Vamos orar, meus irmãos? Santo e eterno Deus,
como é grandioso, meu Deus, quando a gente começa a pensar na criação, nos mundos que o Senhor criou e nos seres que habitam esses mundos, seres não caídos, seres santos que permanecem em adoração ao Senhor, obedientes, que não tocaram no fruto da árvore da vida, que foram obedientes ao Senhor. Mas, Deus bendito, que o Senhor tome conta de todas essas pessoas que aqui estão, também das que vão assistir o vídeo, que eles possam sentir mais e mais o desejo de se firmar na palavra, de buscar andar com Jesus todos os dias e que nós possamos juntos subir para o céu e podermos conhecer a vastidão, a grandiosidade dos mundos que o Senhor criou. Muito obrigada, meu Deus, porque apesar de sermos tão minúsculos, tão pequeninos, o Senhor nos ama e enviou teu Filho Jesus, o nosso Deus, Príncipe da Paz, para nos redimir. E é no nome dele que te oramos e te suplicamos e agradecemos. Amém.